paz do Senhor. Trouxe outra palavra aqui. Na verdade, ela é a mesma mensagem, quer dizer, é outra mensagem, mas o texto é o mesmo que eu li para você no outro vídeo. Então, como eu não posso fazer vídeos muito longos, eu parei por ali, mas eu preciso terminar esse trechinho, esse capítulo, para que você possa entender a mensagem que Deus está nos passando hoje. E eu vou ler agora para você o 40, 41, 42. Que vai nos dizer assim no capítulo 14, né? Que eu estava lendo de Números capítulo 14, que continua, né? A passagem deles para Canaã. Então vai dizer assim: levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém, Moisés respondeu: por que transgredis o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Porque os amalequitas... Não, aí ele disse: não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Até vou ler outro trechinho para você ver como acabou essa história. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam nas montanhas e os feriram, derrotando-os até Horma. Então você vê aqui, ó, que aqui Moisés tinha falado para eles tudo que Deus tinha dito, né? Que eles continuariam, que eles morreriam no deserto. E eles aqui, Deus ainda diz assim, ó: eu, o Senhor, falei, assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. Você vê que Deus, né, tinha se irado, prometeu que eles ficariam ali até a morte, prometeu que ainda seus filhos, depois de 20 anos, também teriam o mesmo fim. Mas eles não se conformaram. O que fizeram ainda, além de tudo isso? Quiseram ir por sua própria força. Não se importaram com tudo que Deus disse. E era um povo tão rebelde, para você ver, gente. Esse mesmo povo que quis apedrejar Caleb e Josué, eles ainda quiseram teimar. E se foram, quiseram entrar assim mesmo. Ah, Deus prometeu, nós vamos entrar, mesmo que ele não queira. E Moisés tinha intercedido por eles. Moisés tentou ainda mais uma vez dizer para eles: olha, nós não vamos, Deus não estará com vocês, a arca está aqui, Deus permanecerá aqui no acampamento, então não vão, é perigoso. Tipo, Moisés disse isso a eles e eles não deram ouvido. E ali Deus já tinha se retirado deles, Deus já tinha se afastado deles. Deus não estava mais com eles ali. Porque enquanto eles estavam ali no meio de Moisés, junto com Deus, junto com a arca representava a presença de Deus ali. Apesar de todos os prodígios, eles ainda tinham ali o Espírito, a arca estava ali com eles, representando Deus. Em momentos que eles rejeitaram, que eles se afastaram de Deus, aí eles não tinham mais a proteção, né? E isso acontece com a gente. Todo esse final aqui é para mim, eu queria ler a mensagem a vocês.
Porque Jesus é tão bom que Jesus, Ele nos dá chance, Ele nos dá oportunidade. Porque aqui Deus tirou de uma tal maneira, mas acontece que Deus pode dizer, Deus era ruim, Deus não é que nem Jesus, mas não, gente. Se você parar para pensar, esse povo aqui é aquele povo que era escravizado no Egito. Era um povo que clamava a ajuda de Deus. E Deus mandou um libertador, que foi Moisés. Eles passaram por todas as maravilhas. Deus livrou eles de todas aquelas pragas. Deus conduziu eles, atravessaram o mar. E chegando do outro lado, eles já fizeram tudo aquilo que fizeram. Muitos fizeram, mas Deus ali já quis cortar o mal pela raiz. Deus ali já destruiu todo aquele povo que Deus viu, tudo, quem agitava, quem era a favor, quem participou de toda aquela orgia, de todo aquele horror que foi, daquela construção daquele bezerro. Ele só não castigou Arão, que fez o bezerro, porque ele viu que eles obrigaram ele a fazer. Porque era o trabalho dele e eles obrigaram ele a fazer, ele fez, ele não tinha outra opção. Mas ele não participou de todas aquelas coisas horríveis que fizeram. Assim como os filhos de Corá também, né, que eu li ontem para vocês, também não participaram. E Deus poupou eles. Mas o resto, Deus matou tudo. Por quê? Porque se afastaram de Deus. Primeiro momento esqueceram tudo que Deus fez até ali. E Deus já fez aquilo ali para dar o exemplo, né? Então nós temos, até hoje, nós temos esse exemplo na Bíblia. Aí como esse exemplo não bastou, esse povo chegou lá, fez tudo isso aqui também de novo. Vê que eram coisas que aconteciam recentes. As pessoas esqueciam totalmente do que Deus fazia de bom. Então, gente, a mensagem aqui para nós também é essa. Não vamos esquecer que Deus faz de bom para nós todos os dias. Não vamos esquecer de toda essa maravilha que Deus nos proporciona todos os dias. São dias lindos de sol, são dias lindos de chuva. São tempestades gostosas que a gente pode acender um fogãozinho a lenha, a gente pode comer uma coisinha, uma comidinha quente de inverno. A gente pode estar junto com a nossa família, na nossa casinha. Tudo isso nós não podemos esquecer das belezas de Deus, das maravilhas. Pensar que muitos não têm. Assim como aquele povo deveria pensar que muitos morreram, muitos não tiveram aquela oportunidade, nós também temos que lembrar agora disso. Você vê esse pessoal da enchente que perderam tudo que tinha, tudo, lavouras, maquinários caríssimos, atingiu pessoas pobres, pessoas bens, pessoas prósperas, tudo atingiu, foi uma coisa da natureza. E as pessoas perderam suas fazendas, suas casas, suas famílias, né? Então tem pessoas agora que ainda não se endireitaram, que ainda não saíram de dívidas, que ainda não conseguiram construir uma nova casa. Pessoas que não conseguiram nem tirar os lixos. Onde eu vou lá na minha irmã na Matias, em Canoas, a última vez que eu fui foi quando meu pai faleceu. Tinha pessoas com lixos na frente ainda de suas casas. Suas casas lindas de 2 andares, com tudo destruído, pátios, tudo destruído. Então, gente, assim a gente vê essas coisas que muita gente não se recuperou ainda de todo aquele terror que foi. Então, nós devemos nos agradecer todos os dias por nós não ter passado por aquilo,
ou se você está aí, você passou, que você está viva, que a sua família está viva, que você tem onde ficar. Você pode não ter se recuperado totalmente ainda, mas você vai conseguir. E se você está aí pedindo a Deus, obedecendo a Deus, logo Deus vai virar essa página terrível da sua vida e você vai voltar a ter uma vida tranquila, em paz de novo. Mas não esqueça de todos os dias agradecer. E se você passou por isso aí tudo, é porque Deus permitiu alguma coisa, Ele quis, Ele tinha um propósito com tudo isso, Ele queria mudar você de vida, Ele queria transformar você em outra pessoa, Ele queria lhe dar coisas melhor, como Ele está dando para muitas pessoas. Então Deus, sempre quando faz uma coisa, Ele tem alguma coisa em mente, que se chama os propósitos das nossas vidas. Tudo que acontece com você, Deus tem um propósito. Alguma coisa Ele quer ensinar com aquilo ali, Ele quer fazer você aprender, ou Ele quer fazer você aprender a dar o valor para Ele que você ainda não deu. Sempre Deus vai ter um propósito com as coisas que Ele nos faz passar. E quando a gente aprende isso, a gente tem mais tranquilidade, a gente começa a se colocar de novo no lugar e tentar ser diferente, para dessa vez tudo dar certo. E tudo só vai depender de nós. Ninguém com sua inveja contra nós, ninguém com suas mandingas, macumbas, ninguém vai destruir os planos de Deus para nós. Só quem pode é nós mesmos. E como é que a gente consegue isso? Saindo dos caminhos de Deus, assim como esse povo que saiu. E depois que a gente sai dos caminhos de Deus, aí nós estamos por nossa própria conta e risco. E aí não temos mais a proteção de Deus. Então toda essa guerra espiritual, tudo isso que Deus está nos dando livramento hoje, isso tudo sai de nós. Imagina, gente, a gente sem a proteção de Deus. Não somos nada, não somos ninguém. Não resistimos, caímos em doença, caímos em câncer, caímos em coisas ruins. Aí depois que a gente estiver lá em cima da cama, doente, aí nós nos lembramos de novo de Deus. E Ele vai estar ali, Só que daí, aí vai depender da vontade dEle, se Ele vai lhe tirar daquela situação ou não. Porque Ele vai lhe perdoar com certeza. Agora, se Ele vai lhe tirar, aí é outra questão, né? Aí só vai depender da misericórdia dEle. Que Ele é muito misericordioso, como Ele mostrou aqui com esse povo. Mas Ele mostrou também que Ele perde a razão. Uma hora Ele perde, não a razão, Ele perde, Ele se ira. Depois que Ele se ira, Ele perdoa, mas Ele não retira o castigo, o juízo, não é? Então pensem bem nisso, meditem sobre a palavra. E a palavra é para você essa semana, esse começo de semana. E nós temos que meditar bem sobre a misericórdia, o amor de Deus, mas também sobre a sua justiça. Dê seu joinha, inscreva no canal. Fiquem na paz do Senhor, amém?